quando se fala de inflação, está-se a falar sobre a subida generalizada, contínua, persistente dos preços. A inflação acontece quando a moeda de um determinado país perde seu valor de forma gradual, causando com que haja assim aumento dos preços, ou seja, a subida dos preços. De forma resumidas, podemos dizer que a inflação é a subida dos preços. Senhor Miguel Barros, sente que há este desgaste do valor da nossa moeda, comparativamente com o que ela era? Estou a falar do valor que a nossa moeda tinha no passado, em comparação. Sim. De que modo é que sente isto nos seus negócios? Negócios então não se fala, e é pior ainda, né? Porque afinal de contas, os efeitos da inflação todos nós sentimos como pessoa física e sentimos como pessoa jurídica. Quer dizer, nós nas famílias sentimos isso e nas empresas também sentimos isso. Tanto porque uma economia que consegue viver com inflações até galopantes, em certa medida, que para além da variação dos preços, como disse aqui o colega, por vezes o preço pode variar percentualmente, que é mais ou menos perceptível. Agora, sair de 8 para 80, isso é gravíssimo, não é? Isso é gravíssimo. Exatamente. E é muito escandaloso. Nós vivemos numa situação desse tipo aqui em Angola, um país que eventualmente deveria ter melhor política para poder conter todos esses efeitos, todas essas situações de inflação. País extremamente rico, se calhar nós não temos cabeças, as cabeças são pobres, as mentes são pobres, infelizmente assim posso dizer, porque senão não se compreende um país extremamente rico como Angola, e vivemos situações dessa natureza que, afinal de contas, muitos países do mundo já ultrapassaram situações desse tipo, nós somos novos num país que tem 48 anos de independência e já vivemos também ciclo, porque não tem inflação, é cíclica, mas alguma experiência que nós vivemos no passado. Por exemplo, em 2008 houve inflação também, houve devaluação galopante da moeda, houve 2014, e esse ciclo de inflação que fomos vivendo deveria ser já uma experiência acumulada para que as pessoas que traçam políticas de profundidade de governação do país teriam tido já grande experiência para evitar situações dessa natureza. E por vezes até existe, mas só que há aqui o handicap entre políticas do ponto de vista teórico e política do ponto de vista prático. Ou quer dizer, a aplicação das leis, das políticas, por vezes ainda não se falha, porque diversificação da economia, todos nós, fundamentalmente o governo, foi pregoando que haverá diversificação, programas por aí fora, até banco, mas os efeitos na prática ninguém sentiu. Hoje temos a situação que temos, já sabíamos que afinal de contas tínhamos que investir na produção interna, que já estamos a falar, já falava desde 2017, 16, 17, 18, até agora vimos quase que não há nada, porque afinal de contas, hoje sabemos que temos que reduzir, como se fala, mais uma vez temos que reduzir as importações, para que haja menos apetência dos empresários e outras entidades que querem importar. Mas nós já sabíamos isso há 4, 5 anos. Há 10 anos já sabíamos isso. Então não sei qual será a receita que vão adotar. Porque essas coisas já se falou há 4, 5, 6 anos. E continuamos a viver as mesmas situações. Estou cético, essa é a palavra que eu vou usar. Se efetivamente nos próximos tempos também vamos conseguir debelar essa situação, porque já vivemos há muito tempo e a situação já sabíamos que é produção interna, relançamento, diversificação, produção, não sei o que. Mas em termos práticos está difícil levar isto à concretização, não é? Sim. É o que se pode dizer. Dr. Cachala, assim no que disse o empresário Miguel Barros, quais são as causas, cientificamente falando, quais são as principais causas que estão por trás deste, digamos, ciclo vicioso em que o nosso país caiu? Que ele está a prever, o senhor Miguel Barros está a prever, diz que nem daqui a 10 anos ou nos próximos tempos nós vamos conseguir debelar esse problema. Afinal, onde é que está a razão destas falhas reiteradas no longo prazo que nós estamos a viver? É evidente que o país, nos anos anteriores, tivemos receita suficiente, de modo então a cautelar essa situação. Mas tudo passa mesmo pela... Se num futuro de médio prazo não será fácil nós sairmos dessa situação, isso é em detrimento das políticas econômicas adotadas pelo Estado. As políticas econômicas não estão alinhadas definitivamente para alavancar a economia nacional, porque é inexplicável quando nós dissemos que há falta de divisa no nosso país, mas os nossos governantes aparecem com carrões de milhões e milhões. Tudo isso cria um encrave bastante significante
naquilo que é a gestão na economia nacional e o pacato cidadão, evidentemente as famílias mais vulneráveis saem lesadas nessa situação. Eu dizia que eu estou cético, por quê? Porque afinal de contas os vícios do passado continuam até a data presente. Portanto, visto no controle das despesas públicas, que são gritantes, como eu estava a dizer o colega, é gritante da forma como nós gastamos dinheiro. É necessário que se haja controle das despesas públicas com muito rigor e com sentido de Estado. Portanto, para além disso, é preciso que haja mudança profunda de mentalidade perante a coisa pública. Portanto, se nós não mudarmos a mentalidade na forma de estar e de ver Angola como um todo, um país que interessa a todos, devemos defender todos. E também tem uma coisa, cultura de riqueza. A cultura de riqueza não é ter tudo, ter 50 carros ou 100 carros, os outros não têm nada. A cultura de riqueza que nós temos aqui em Angola é eu ter tudo, os outros não têm nada. Inclusive, os seus irmãos, os seus primos, têm que ser humilhados para receber um carro no primo, porque o primo é ministro ou o primo é empresário. Isto tem que acabar. Nós temos que começar a mudar de mentalidade, no sentido de ter riqueza. Eu posso ter, vamos supor, 1 milhão de kwanza, mas o outro pode ter 200 mil ou 100 mil. Pelo menos para comprar alguma para respirar. O que nós queremos, não. Nós temos uma mentalidade, eu tenho tudo e vamos humilhar os outros que não têm. A educação que eu estou a falar é mesmo também, primeiro de berço, é um conjunto de teatro de berço e depois também mesmo formal, que é a educação. Nós sabemos que Jesus Cristo, quando veio, disse assim: eu venho ao mundo para servir. Se o governante ou o empresário tiver consciência que vive na terra para servir o próximo de forma mais adequada, mais recomendável, mais social, mais civilizante, nós vamos ver que todo o ministro, todo o governador, todo o administrador, todo o empresário, todo o médico, todo o advogado, o jurista, vão trabalhar, jornalista, vão trabalhar para servir o próximo. Basta termos isso como consciência, que eu sou um servidor, que deve servir bem o próximo, a pessoa que vai solicitar o serviço, que vai solicitar crédito. Não é uma pessoa vai solicitar o crédito do empresário, está a pedir 10%. Isso é estranho. Então vai no BDA com um projeto para o país, vão empregar pessoas, está a pedir 10% ou 20%, ou tem o Estado a receber. Eu conversando com alguns empresários que foram vítimas dessas situações. Então, eu vou fazer um empréstimo, tenho que dar 25% num senhor qualquer, porque vai agilizar rapidamente, mas eu tenho que pagar. Eu vou pagar os juros e de renta, e ainda vou pagar a gasolina de 20%. Está-me a dizer que eu vou inviabilizar o próprio processo. Portanto, é o que eu estava a dizer há pouco tempo. Se nós não tivermos rigor, no sentido de pensar, eu sou bancário, sou agente bancário, sou funcionário bancário, e devo agilizar essa empresa, porque essa empresa vai criar mais postos de trabalho, vai pagar mais imposto ao Estado, vai trazer valor acrescentado à economia e às famílias. Portanto, aqui está também, como eu dizia há pouco tempo, uma questão de educação profunda. Nós temos que dialogar mais, temos que fazer mais palestras, mais seminários, temos que buscar aqui pautas morais e éticas muito rigorosas, naquilo que eu chamo de compliance, mas agora compliance, agora a pessoa está a buscar 1 milhão de kwanza no banco, também está falando para vai consultar o compliance, está a fazer confusão com o que é compliance. Os bancos, olha, tempo, fui buscar 1 milhão de kwanza. Não, ainda vamos consultar o compliance. Epá, isso é uma confusão muito grande. Então, compliance é isso. O americano, quando começou a introduzir o compliance, é uma só questão, 1 milhão de kwanza, tem que consultar o compliance. Epá, nós estamos partidos, meu querido. Nós estamos compliance, eu não monto duramente, isso de compliance, e de compliance não é isso. Então, lá que é um conjunto de confusão, de procedimentos, que temos que romper isso. Mas rompendo quando? Conversando, dialogando, descentralizando saberes, pensamentos e decisões. Nós temos que ser rigorosos na forma de encarar o país. Nós temos que amar Angola, os angolanos. Isso não pode ser discurso. Isso tem que ser ação diária, todos os dias nós temos que amar Angola. Porque falta de amor também está a fazer com que nós cometamos erros, né, gravíssimos, como esses que nós estamos aqui a viver. Porque muitas das vezes a pessoa até faz do ponto de vista doloso. A maior parte dos atos são do ponto de vista doloso mesmo. Fazer mal para o país não crescer. Mas esta é uma crise de valores que nós estamos a viver, e como é que se vai voltar a moralizar as pessoas para que efetivamente elas estejam, como está a dizer nas suas próprias palavras, elas estejam ao serviço da nação. Não, como é que se pode reverter esta situação? Há alguns passos, não digamos assim, receitas únicas, mas há caminhos que nós podemos abraçar. Uma delas, as leis estão aí, e nós temos boas leis, a maior parte das boas, nenhum país tem leis perfeitas ou acabadas, mas temos aí leis que só precisavam ter mais tribunais a funcionar. Por exemplo, nós sabemos que há uma reforma do direito à justiça, mas não está completa. Nós sabemos que efetivamente há
agora essa reforma que deu alguns passos, tribunais de comarca, tribunais de relação, mas não estão funcionando a sua plenitude. Os juízes de garantia estão a ser introduzidos de garantia, mas ainda não estão funcionando na sua plenitude. Portanto, há atos, há situações, do ponto de vista jurídico-administrativo, que deveriam ser resolvidos imediatamente, mas não podem, devido a essas inércias. Desse pouca importância, pouco apoio, no sentido de implementar essa reforma do direito e da justiça no país. Portanto, um país também não vive sem uma estrutura, digamos assim, né, de funcionalidade do direito e da justiça no país, porque os órgãos estão pesados. E um país que não tem justiça, não tem justiça, não tem direito, não tem justiça, um país não pode se realizar. É uma desordem. Não, é uma desordem, não pode se realizar. Muito bem. Sr. Kachala, nós voltaremos certamente a falar. Acho que um dos problemas é mesmo este da educação. Mas é um problema de base. E quando nós, enfim, em 75, o país atingiu a independência, teria sido um dos maiores erros declarar-se o regime que nós, enfim, seguimos, tivemos de seguir. Digamos, os angolanos não tiveram a oportunidade de escolher. Alguém tomou o poder à força e constituiu as instituições que nós estamos a viver hoje, dirigidas por eles próprios. Será que uma aposta na igreja, nas igrejas, estou a falar da igreja, não é todo o tipo de igreja, será que isto mitigaria, não sei se resolveria, mitigaria de certo modo o problema que nós estamos a enfrentar, esta falta de educação? Em sua opinião? Bom, quando se fala de moralização social, nós aí temos que unir toda a sociedade. Né? A igreja desempenha um papel preponderante naquilo que é a moralização do indivíduo, de modo que o indivíduo consiga se integrar à sociedade de forma racional. Neste âmbito, se nós formos educados, tivermos a moral, então, se nós tivermos a moral, vamos ter amor ao próximo. Então, se nós tivermos que fazer algo, primeiro vamos pensar, né, a chamar a consciência a Deus, vamos pensar a Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que antes de eu realizar uma ação, vou ter que pensar no meu próximo. O que se passa na nossa sociedade é diferente. Aí está o papel da igreja. Eu tenho que pensar no meu próximo, porque o que o doutor aqui explicou é um facto muito importante. Como é que se explica um empresário que quer crédito e tem que pagar 20%? Ou 10%? De gasosa. De gasosa, é inexplicável. Como é que a economia angolana vai crescer desse jeito? Aí está a falta de moralização. Mas se encontrar o doutor Kachala que está instruído biblicamente, raramente tomará esse tipo de atitude. Mas de que forma é que esta incivilidade, se assim se pode dizer, esta falta de educação impacta na subida dos preços? O que é que tem uma coisa a ver com outra? Sim. Também sim, porque afinal de contas, para além da inflação, que é subida generalizada dos preços e também a subida quase no natural, em face do momento, da situação que se vive. Há pessoas que podem impactar o preço com maior. Enquanto devia fazer, vamos lá supor, ajustar a sua mercadoria em 14%, 12% da inflação que tem, ele pode impactar para 20%. Ok. Ou 7%. Já não cumpre com a regra, né? Porque afinal de contas ele vai mais ou menos pela lei do mercado, oferta e procura, mas sempre com a visão de que quanto mais ganhar, mais o melhor é. Mas não é assim, nós também temos que ter racionalidade. Eu vejo isso por quê? Eu vejo, por exemplo, nas situações de preços. Há colégios, por exemplo, que pedem 20 mil, outros 30 mil, outros 40 mil, outros 20, 10 mil. Isso também tem a ver com a sensibilidade de cada um. O Outros amor. 900 mil, doutor. Sim, o amor também nos outros. Porque ganhar dinheiro, eu disse aqui há pouco tempo, por vezes nós temos que ter amor ao próximo. Ganhar dinheiro é o objetivo do empresário, mas não é o primeiro objetivo do empresário. O primeiro objetivo do empresário é servir a comunidade. Servir com serviço ou bens e serviços, ou bens e serviços. Isso é que é servir primeiro, depois ganhar dinheiro. Naturalmente ninguém faz dinheiro, mas não gosta para perder. Mas não podemos correr, a riqueza faz-se devagar e pouco a pouco. No tempo colonial, eu tinha um vizinho branco, português, que ele quando veio, eu não estava nascido, mas a minha mãe contava, quando ele veio pobre.
Via na casa também daqueles pau-pique, né? Aquelas casas de madeira, por aí fora. Pois. E ele se realizou na Cuca, este não é Polignac. Ok. Na Cuca. E ele se realizou, fez um edifício. E ele ganhou dinheiro com os negros lá estavam que faziam compra de um escudo, 2 escudos. Isso para dizer o quê? Não precisamos correr bastante, ganhar rapidamente, ganha-se pouco a pouco e vai se multiplicando pouco a pouco. As pessoas pensam que o muito é só ter muito. Não, o muito é um conjunto de poucos. O muito é um conjunto de poucos. E essa gente tem que aprender que o muito é um conjunto de poucos. Quer dizer, ganha hoje um bocadinho, amanhã um bocadinho, e vai juntando e vai fazer muito. Mas aqui as pessoas estão pensando, não. Tem que ser ganância, hoje pegou, pum, já estou rico. Não é assim. Aliás, essas riquezas que vêm hoje para amanhã, os pobres, quando é rico... Também desaparecem. Hã? Também desaparecem. Também desaparecem. Exatamente. Mata pessoas. Não se pode pensar nisso. Tão depressa aparecem como depressa desaparecem. Perfeitamente, porque é mesmo falta de preparação. As riquezas têm que ser paulatinamente e justificado. Porque aquilo que está no princípio do direito, né? Enriquecimento sem justa causa é um crime. Você não pensa rico, é crime. Então você não E onde é que estão os órgãos de fiscalização? Porque isto tem que ser, as leis não podem, ou seja, a sociedade não se rege só por moral. Por isso é que existem as leis, órgãos de repressão, órgãos de fiscalização que acompanhem, porque a vontade humana, eventualmente, é essa ganância de fazer mal, enriquecer. Onde é que estão os órgãos de fiscalização para controlar esta apetência ou desencorajar esta apetência, esta prática que vem da apetência de fazer lucro desmesuradamente? A moral, buscar aquilo que é a moral, que é importante, porque há pessoas nesse momento, há empresários nesse momento a especularem os preços. Também. Compraram o produto ou comprou-se o produto num determinado valor que seria vendido ao preço X, mas através do momento, por falta de moral, este empresário triplica o preço do produto. Aí está a moral, aí está a importância da igreja no âmbito. Mas a ganância é algo natural. Todo mundo quer lucrar, quer ter mais, quer... Este é um sentimento natural no ser humano. Por que é que os órgãos de fiscalização não se fazem presente nestes momentos de instabilidade dos preços? Exatamente. É possível? Não acha que é natural este comportamento da parte dos seres humanos? Exatamente. Dos empresários, dos empreendedores, dos homens de negócio, dos professores, de toda a gente? Um dos coluios que estraga uma sociedade é a corrupção. A corrupção distorce uma economia. Então, vejamos o seguinte, os preços estão lá tabelados e os órgãos de fiscalização existem. Esses órgãos, quando vão para atuar, são corrompidos. No final das contas, o que acontece? Os preços mandam. E toda a gente vai se perguntar onde é que é a da fiscalização, onde é que é a da fiscalização. Ela existe, mas a corrupção fala mais alto. Chega até as empresas, as cantinas, por exemplo, é corrompido. E aquilo mantém-se. Apesar de que nos últimos dias nós temos visto a atuação da ANESA, do Ministério do Comércio, um pouquinho mais atuante sobre as lojas, de um ponto de vista legal, mas do ponto de vista econômico ainda não se faz sentir isso. Chegou aí, viu o preço, tá 20 mil kwanzas. O que é natural é pedir as contas. Como é que este empresário adquiriu este produto, a que preço ele adquiriu o produto? E ver as margens. Calculamos ali a margem de lucro. É sobre a margem de lucro que se fixa o preço da venda. O que é que acontece? Muitas das vezes eles chegam, fazem a contabilização, veem, não, está a vender muito fora da margem de lucro. E é corrompido. E as coisas continuam. E quem sofre é o pacato cidadão. A sociedade não sou todo. Está enferma, nós estamos doentes. Uns mais que os outros, mas nós estamos doentes. A sociedade está doente, está enferma, e precisamos mesmo antídotos para ver se nós podemos começar aqui a melhorar, curar todos nós, porque nós, uns mais que os outros, mas nós estamos doentes. Estamos doentes. Do ponto de vista mental, a vida e tudo, a qualidade de vida, o pensamento, nós estamos doentes. Nós não estamos num país normal, num país sério, nós estamos doentes. Um homem que quer pensar, ganhar 10 milhões sem ter empresa, isso é um país doente. 10 milhões de dólares. Evidentemente. Eu sou doente, sou patrão, está mal. Um país que não cresce, o ministro ou o diretor tem inveja porque eu estou montando um negócio, não vai ser sócio. Isso é um país doente. Quer pedir participação. Quer ser sócio. Quer ser sócio ou viola a própria lei. Uma pessoa que viola a própria Constituição conscientemente, foi de vida dolosa, e ele faz mesmo o espelho para aqui, está dizendo que você não pode, enquanto ministro ou detentor de um cargo público, não pode ser empresário, não pode ser gestor de uma empresa. Ele está fazendo essa coisa doente.
Essa pessoa é doente, desculpa o termo, essa pessoa é doente. Porque uma pessoa normal sabe, ele tem consciência que a lei está dizendo que não pode ser gestor de uma empresa. Gestor, do ponto de vista, né? Gerente, ele está sendo gerente da força, violando a lei. Isso acontece aqui ainda. Então, há uma distorção que aconteceu e esta confusão que está aqui, eu estou a apreciar o que está a dizer. Há um sentido distorcido da perspectiva de economia de mercado. Sabe, quando nós abraçamos, acho que as nossas transformações começaram aí por volta de 1987, mais ou menos, com a vinda do CEF. Do CEF, sim, 87. 86. Há uma distorção de visão de economia de mercado. E o que se está a viver, o que se passou a viver daquela data em diante, foi uma espécie de oportunismo da parte dos titulares de cargos públicos, nomeadamente. As pessoas não hesitaram em, estando em posição privilegiada como ministros, apropriarem-se de determinados bens, não os submeteram a concurso público quando os alienaram, e de modo que usaram da vantagem que tinham enquanto titulares de cargos públicos para tornarem-se donos deste património que foi infelizmente mal alienado, o que não trouxe dividendos para o próprio Estado e com todas as outras consequências. E de modo que é neste caminho que nós estamos a caminhar, passa aqui a repetição, é a distorção de conceitos. O Sr. Miguel falou, por exemplo, de racionalidade. Qual é a percepção desses termos económicos na cabeça dos dirigentes? Qual é o peso, qual é a importância que eles dão a isso? Qual é a interpretação que faz? Há aqui uma distorção, é propositada para desacreditar a economia de mercado? Nós acabamos por resvalar para um capitalismo selvagem? Ou é mesmo falta de conhecimento? Usando as suas palavras, é uma ação dolosa? Eu tenho uma apreciação profunda dessas situações. Qual é então? Partilhe connosco. Por exemplo, olha, fez-me lembrar do CEF. O CEF, quando surgiu o CEF? Saneamento Económico Financeiro. Em 86, estava o José Cerqueira, que eu estava coordenador da comissão dessa reforma. Estava mesmo da comissão, que era o coordenador, José Cerqueira, que é o economista. E outros, essa mutação que nós queríamos, que o governo queria fazer naquela altura, de economia centralizada para a economia de mercado. Exatamente. Ou seja, tendo um regime, dois sistemas, ou coisa assim parecida, né? Exatamente. Então fez experiência e havia resistência mesmo de alguns membros da direção do partido governante. Não estavam preparados para nós entrarmos numa economia de mercado. Houve essa resistência. Tanto é assim que o CEF depois não teve grande duração em termos de existência. Depois foi abolido. Mas vieram outros programas. Está bem, sim. Depois eu quero fazer um rescaldo disso. Pois. E desapareceu. 87, 88, praticamente o CEP desapareceu. Não estamos falando do CEP, papai. E depois surgiu as conversações de Nova York, em 89. Boa memória. Sim, não, eu também sou político. Ok. Eu sou político e estava na estrutura central superior desse país. Conheço as mutações, até eu contribuir também para esse tipo de coisa. Ok. E aí, não vale a pena citar isso, mas contribuir, eu era um dos especialistas nessas mutações. Ok. Também, contribuir para isso. E então, em 89 veio as negociações para a aplicação da Resolução 435 da ONU, que incluía a retirada dos cubanos, a independência da Namíbia e, consequentemente, a eliminação do apartheid. E, consequentemente, também nessa altura, começou a soprar os ventos do leste. A mudança. O Gorbachev emerge, começou em 87, 88, o Gorbachev emerge, o Parque de Varsóvia desaparece, A queda do muro de Berlim desaparece, e, consequentemente, os países africanos também, incluindo Angola, não tinha mais nada a não ser fazer a abertura do monopartidarismo para multipartidarismo. Ok? E ali o multipartidarismo significa dizer que tem que acompanhar com a economia de mercado. São irmãs gêmeas. Perfeitamente. Naturalmente, os políticos, ora comunistas, não estavam preparados para entrar na economia de mercado. Mas por imposições conjunturais e o cenário internacional, fatores externos, influenciavam para que isso tinha que acontecer, não tinha outra solução não ser aceitar uma coisa por mau gosto. Pois não há convicção. Perfeito, não há convicção. E havia políticos que disseram que a economia, não por exemplo, a democracia não é barriga, é nesse âmbito.
porque as pessoas não estavam preparadas para esse tipo de coisa. Então nós vamos indo caminhando em querer ser comunista em parte e querer ser capitalista em parte. Portanto, nós ainda estamos aqui numa situação, um dilema entre ser comunista, deixar o comunismo que tem que deixar, que é o imperativo. Mas também ir para o mercado, vamos com essa coisa. Vou para o mercado, mas sou comunista, mas eu tenho que intervir no mercado. Eu tenho que tirar dinheiro, eu tenho que fazer isso. Quer dizer, aqui ainda há uma certa impreparação, uma aceitação absoluta do capitalismo. O capitalismo significa dizer que tem que ter tribunais independentes. O capitalismo significa dizer que as formas de eleição têm que ser o mais democráticas possível. Não é verdade? Está a dizer que você, enquanto titular de um poder, enquanto funcionário do Estado, você não é dono do poder. São essas reformas. Essa reforma que não aconteceram ainda profundamente. De um lado dizer que quero ser capitalista, mas na perspectiva de saquear. Saquear, porque ele sabia que o comunismo é que mandava. O comunismo é todos para todos, mas o chefe é que manda. Ninguém pode pensar ao contrário, sou o chefe que manda e nós vivemos essas situações. Portanto, há aqui uma mistura. Acha que é este dilema que está a viver o titular do Poder Executivo? Porque eu noto que há uma certa hesitação em fazer reformas. Quer dizer, estas reformas para acompanhar a economia de mercado e não estarmos em permanente conflito entre o pensamento de centralizado, o dirigismo, não é? E a liberdade que a economia de mercado demanda, a livre criatividade, o empreendedorismo da parte das pessoas. Será que este é o dilema com o qual se deparam os dirigentes a nível da estrutura central? Daí explicando-se, por exemplo, que não haja... Angola continua a ser o único país da região que não tem autarquias. Também, pá, é o que eu estava dizendo. Muitas vezes é a impreparação, porque não é, para essas pessoas, para essas coisas, não foi fácil. O modelo que nós adotamos, em termos de economia centralizada, para 75, a própria Constituição de 75, né? E outros instrumentos legais, jurídicos legais, que foram implementados, tendia sempre para a economia de mercado e partido único e um conjunto de posições. Que era, essas mutações que ocorreram também tem influência, ainda tem alguns vestígios, e faz com que as pessoas recuam um bocadito. Porque, por vezes, fazer política não é só o Presidente da República. Tem também seus adjutores, tem seus conselheiros, tem seus membros. Ele pode querer avançar, o outro trava. O outro quer avançar, também trava. Quer dizer, há aqui ainda alguns pesos e contrapesos que existem dentro da estrutura dos partidos políticos. Olha, mas, Sr. Barros, é exatamente isso que nós tivemos na era Eduardo dos Santos. Perfeitamente. Ouvíamos dizer que o Presidente não tem culpa, e eventualmente os que o cercam é que são o problema. Será que esta marca continua até hoje? Também deve continuar em parte, porque o Presidente da República, para todos os efeitos... Mas ele é o titular do Poder Executivo. Executivo. Sim, mas é titular. Ele pode ter a iniciativa de fazer as reformas. Pode, mas ele pode ter, como formalmente, o Poder Executivo. Sim, senhor, nós vamos pensar naquele tem poder absoluto, mas não. Porque na política nem é assim. Ninguém pode, mesmo até o rei 14, tinha o poder só, mas também tinha seus consultores que faziam contrapeso, porque dentro do poder, tem sempre aquelas pessoas, por exemplo, eu sou teu amigo, nós somos todos amigos. Entre os 4 amigos que estamos aqui, há sempre uma pessoa mais influente na minha vida, né? Em relação ao outro. Exatamente. Então, há pessoas, o Presidente da República tem sempre uma outra pessoa que tem influência muito marcante na vida dele, na gestão do país também. Influencia, porque eu vejo o seguinte, vamos pensar juntos agora. Em 2017, o Presidente da República fez promessas diversas. Em 2017, quando ele entrou quando chegou ao poder. Eu acreditei muito seriamente nisso, ainda acredito em parte, mas tanto assim, as posições do Presidente, se calhar ele queria avançar, mas os outros, como estão dizendo há pouco tempo, se calhar pararam alguns. Aqui não, aqui sim. O poder não é só uma pessoa, senão você desaparece. O poder é um conjunto de vontades, um conjunto de exercícios, um conjunto de influências. Então, a empresa estava para vir para aqui, foi para o Congo, né? Pois, preferem ir para o Congo ou para a Namíbia, que é um país com um território árido, e não vêm para Angola. Onde é que está o nosso azar? E estou a falar do ambiente de negócios neste caso. Bom, de que forma é que a inflação impacta no ambiente de negócios, que é fundamental para atrair investidores? Exatamente. A inflação, ela impacta em 2 pontos. Primeiro, no custo da produção e na perda
do volume de vendas. Aí está o impacto da inflação nos negócios. Primeiro, quando nós falamos sobre o aumento do custo de produção, é evidente para que se produza bens e serviços, é necessário que se compra os inputs, ou seja, as matérias-primas indispensáveis para a produção. E se os preços dessas matérias-primas estiverem muito altos, é evidente que o custo de produção também aumenta. Aumentando o custo de produção, a cadeia produtiva aumentada, quer dizer que as empresas terão percas no volume de vendas. Isto por quê? Porque quem consome os produtos são as famílias. E essas famílias também estão sem poder de compra porque a moeda está desvalorizada. Havendo desvalorização da moeda, ou seja, a perca de poder de compra das famílias vai inibir o consumo. Os produtos serão poucos escoados. E aí está o grande problema que as empresas vão enfrentar. Com custos elevados, as empresas vão atingir o break-even point. O break-even point significa o ponto crítico da empresa, onde as receitas marginais são inferiores aos custos marginais, ou seja, custo maior que a receita. Consequência, pode haver despedimentos massivos, pode haver encerramento ou falências de empresas de forma massiva. Então, um país inflacionado ou inflacionário, não há tendências de investimento estrangeiro. Um país com alta taxa de juro, também não há tendências de investimento estrangeiro. Ele olha para a Namíbia, olha para Angola, vê, não, Angola está inflacionado. Se eu investir em Angola, o meu negócio não terá concorrência, não haverá vendas esperadas. Então eu prefiro ir para a Namíbia. Olha para a população angolana. A população está sem poder de compra. Para que investir nesse país? As pessoas não têm dinheiro, são pobres. São pobres. Sim, até inclusive, deixa-me só acrescentar. Por exemplo, eu vi aí, pronto, um economista falar que, por exemplo, o angolano hoje, e acredito falar assim dessa forma, porque não tenho dados suficientes, mas para dizer o quê? Acredito que mais de 70% dos angolanos, hoje trabalha só para comer. Portanto, deixou de haver a perspectiva de poupança. Não há poupança. O angolano só trabalha para comer. Isso é grave. Um país onde a população não tem mais poupança, não há distribuição de riqueza, não há felicidade, não há prosperidade. É gravíssimo. Portanto, se nós não tivermos aqui uma população que trabalha só para comer, não está fazendo absolutamente nada. Isso é gravíssimo. E houve comparações até, inclusive, dizendo que, por exemplo, enquanto que nós usamos, vamos assim, quase todo o nosso rendimento mensal, usamos 60%, 70% para comer. Na Alemanha, por exemplo, não é verdade, o alemão só do bem de primeira necessidade, estou a falar de alimentação, só usa 20%, nós usamos 70%, para não falar 100%. Neste caso, os 80% restantes são para manejar em poupança e noutras coisas, os animais. Um investimento. Investimento em animais, para outras coisas, para turismo, para fazer turismo. Isto tem efeitos multiplicadores na economia. Perfeitamente, porque essa é a distribuição da riqueza. Exatamente. Isso é criar mais emprego, mais poupança, mais felicidade, mais prosperidade. É que nós precisamos. O pessoal estava dizendo há pouco tempo aqui, se nós formos a pensar país, se nós formos a nos amar, nós temos que aprender a nos amar profundamente. Mas não amar da hipocrisia, não. Batendo nas costas, vai começar a emenda, vai começar a rir. Não. Temos que nos amar. Temos que governar amando o próximo. Temos que governar dizer, esse senhor quer fazer uma fábrica, é por bem para o país, por bem para as pessoas. Se nós tivermos esse sentimento profundíssimo, seja do mais baixo ao mais alto, esse país já anda. Aqui está faltando amor, está faltando visão, está faltando diminuir a prepotência, a maldade. Há maldade nos corações dos angolanos, na mente dos angolanos. Numa forma geral. Como eu estava a dizer, os angolanos estão doentes, todos. Nós temos que nos fazer medicação para nós, desmentalizarmos, desconstruir o pensamento negativo, para construir um pensamento positivo para o país todo. Doutor, não vou lhe contar. É só analisarmos o contexto que nós vivemos atualmente. Se nós olharmos para a população ativa,
aquilo que é a força motriz da juventude angolana. A maior parte dos jovens de 18 a 25 a 30 anos são mototaxistas. Desempregados, não sou falando, não está desempregado. Estão desempregados. Por quê? Porque não há atração de investimento privado estrangeiro. É bem verdade, é evidente que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, viaja a atrair investimento estrangeiro para Angola. Mas nós internamente precisamos nos organizarmos. Como é que o empresário virá para Angola sabendo que 30% dos seus rendimentos será canalizado para o Estado? Como assim? Este é um dado, é uma estatística interessante. 30% para o Estado? 30% do seu rendimento, estou a me referir da relé. Uhum. Resultado líquido do exercício. Quer dizer que os empresários tributam o imposto industrial ao Estado, 30%, que é muito elevado. Mas há uma série de reformas anunciadas recentemente pelo Ministro da Coordenação Económica, não sei se está ao corrente. Há uma série de impostos, estou a falar também do IVA, e que vão baixar, e isto não anima a expectativa dos empresários a portarem Angola, no caso? Bom, ou voltamos à situação, ao vício da ineficácia das leis, daquilo que é previsto, que é anunciado? Há aqui uma série de custos implícitos ditos pelo Sr. Miguel Barros, que acabam por, enfim, esconder a inflação, que ela a qualquer altura vem ao de cima e impacta efetivamente no custo de produção, como disse, e na subida dos preços. Não acha que estas reformas anunciadas poderiam ser vistas como... Ou há uma perpétua desconfiança sobre as autoridades angolanas, que neste caso se constituem um empecilho à própria atração de capital estrangeiro? Bom, essas reformas econômicas anunciadas pelo coordenador da Comissão Econômica do Estado seriam feitas muito antes. Está a falar muito antes na condição de governador do Banco Nacional, será? Sim, sim. Ele podia ter... Tinha pouco espaço de manobra. Agora, como Ministro de Coordenação, parece que tem um pouco mais de latitude para fazer reformas, efetivamente. Terá sido isto que o outro anterior não fez? E se não fez, pergunta-se porquê que não fez? Bem, é o seguinte. Quando, em 2017, o Presidente da República toma posse como titular do Poder Executivo, o que teria acontecido seria o seguinte: exonerar a equipa, a Comissão Econômica passada. Por quê? Porque essa Comissão Econômica passada veio viciada. Então, tinha que haver reforma estrutural da atividade econômica, exonerar primeiro a Comissão Econômica passada, nomear outra Comissão Econômica passada, uma outra ou nova Comissão Econômica, de modo então a criar novas políticas econômicas para alavancar a economia angolana. O que se fez? Manteve-se a Comissão Econômica passada da anterior Titular, governação, pois, sim, titular do Poder Executivo, manteve-se até um certo ponto, onde não tínhamos que mantê-los, tínhamos que, novo governo, novas políticas, olhar para Angola como um país próspero ao desenvolvimento. Não se fez. Só agora, depois da moeda perder tanto valor, depois dos preços estarem acima do normal, que nós já não chamamos de inflação, mas sim hiperinflação, o governo pensa nas medidas macroeconômicas de modo a conter, que é o caminho certo: redução dos impostos. Sabíamos nós que estávamos em uma condição difícil de vida, mas mesmo assim implementamos o IVA. O IVA é um bom imposto. É imposto. É bom imposto. É bonito. Mas o contexto que se implementou o IVA empobreceu cada vez mais as famílias. Aumentamos o custo. É verdade. Temos que pensar em Angola, como o Dr. Miguel disse muito bem, pensarmos em Angola. Implementamos o IVA a 14%. Será que o governo não sabia que, ou a Comissão Econômica não sabia que isso teria um impacto negativo às famílias? É evidente que sabiam. E por que fez?
Porquê que fez? Esta é uma pergunta... Eu gostava de dizer há pouco tempo. Por que se fez? Doutor, está só terminar. Por que se fez? Porque o governo entendeu que tinha que se alargar a base tributária de modo de podermos obter mais receitas, deixarmos de depender simplesmente das receitas petrolíferas. A diversificar. Sim. Vamos. Continua. Exatamente. E o momento que nós vivíamos, momento de crise econômica, a política implementada pelo governo foi a política restritiva, quando seria a política expansionista, de modo a conter a situação socioeconômica que nós vivíamos. E isso foi se arrastando. Desde a entrada do presidente da República até hoje, o número de desempregos aumentou. Hoje vemos ali os nossos jovens da casa dos 18 aos 25, 30 anos, desempregados, remediam-se nas motorizadas. E quantas mortes nós temos aqui diariamente de motorizados? Isso tem um impacto muito... Olha, é muito interessante o que está a dizer. E já agora, Sr. Barros, qual é a fiabilidade dos nossos dados estatísticos para fazer previsões? Há agora a decorrer este novo censo, que foi anunciado com pompa e circunstância, todos nós acompanhamos pelos órgãos públicos de comunicação, mas a nossa estatística é de acreditar nela, porque, por exemplo, as taxas de desemprego que são anunciadas aqui ficam muito aquém daquilo que é a nossa realidade, falando dos jovens em particular. E se nós compararmos com a taxa de natalidade que nós temos aqui, o crescimento da população, quer dizer, é um crescimento elevado em relação ao nosso produto interno bruto, mas isto depois tem impactos, malgrado a mortalidade, que também é alta, devia ter impacto no nível de desemprego. Mas quando nós olhamos para a estatística oficial, parece estar muito aquém daquilo que é a nossa realidade. Eu não situo o nível de desemprego, a taxa de desemprego, abaixo dos 30%. Parece que há aqui uma subestimação. Olhando só assim, a olho nu, qual é a fiabilidade que tem sobre a estatística que é produzida aqui pela nossa instituição, o Instituto de Estatística, o INE? Sim. E de um modo geral? Sim. Quer dizer, nós estamos aqui a acompanhar o esforço que o governo faz com a estatística, o Instituto Nacional de Estatística faz um esforço muito grande, porque havia, antes do censo, o último censo, quase que o INE não fazia quase nada, não tinha grande expressão. Mas um tempo a esta parte tem estado a trabalhar, pese embora não me convence bastante. Alguns dados que lançam não me convencem bastante. Pelo menos esta que disse, da taxa de desemprego a rondar menos de 30% para baixo, também não acredito. Eu não acredito, eu acho que a taxa de desemprego é muito mais para além de 30%. Portanto, aqui há um dado, claramente nós vimos que podemos falar seguramente que não é verídico esse dado. E há outros dados também, mas pronto, é a insuficiência que se tem no trabalho administrativo público que se faz. Portanto, ainda deveria melhorar cada vez mais as estatísticas nacionais, porque há muitos dados que não estão corretos. Nós sabemos isso. Há muito taxa de natalidade, taxa de desemprego, de mortalidade, e um conjunto de dados que devíamos trabalhar melhor, para que nós possamos ter, então, toda uma estimativa das coisas. Agora, falando em estimativa fizemos nós, não são eles que trabalham com tecnologia, investimento público, valores públicos, né? Deviam ter uma capacidade de apresentar dados fiáveis, né? Certeiros, em relação à estatística em todo, de sua dimensão e tamanho, para que Angola podia ter, então, um órgão que é como este, que nos dão respostas cabíveis, né? E urgentes relativamente aos dados que nós queremos. Precisamos de fazer política com base em dados fiáveis. Mas há uma pergunta que eu queria dirigir assim, na sequência do que disse o Dr. Kachala, que achei interessante, não é? Nós temos uma desarrumação, enfim, muito grande na nossa realidade, e isto acaba por impactar, quer queiramos, quer não, no custo de produção dos bens e serviços que muito demandamos. Mas esta semana passada o Ministro da Coordenação Económica trouxe a boa notícia que diz que nos próximos tempos a formação da reserva económica
será feita à base de produtos nacionais. A questão que se coloca é, quando nós olhamos para o nosso ambiente, falando de infraestruturas, de estradas e a capacidade produtiva instalada, mesmo aquela que está ociosa, acha que nós temos capacidade neste momento para responder às demandas dos nossos mercados? Que este é um outro problema. Aliás, uma das causas da inflação, embora não tenhamos sido clássicos a rolar ou a identificá-la, mas acabou por dizer de uma maneira implícita o Cachala, tem que ver com o alto nível de demanda que nós temos na nossa realidade. Portanto, para além desta questão que tem que ver com os custos de produção, nós temos capacidade para produzir. Vamos supor que as estradas sejam funcionais, não é? E haja fluidez. Acha que teríamos capacidade para constituir ou para municiar esta reserva económica de que muito se fala, que uma dada altura também mereceu a reclamação dos empresários, de que ela dependia essencialmente dos produtos importados, das importações? Sim, mas para todos os efeitos, o governo, à medida que se anunciou, é das melhores. Com boa intenção, sim, não é? Boa intenção. E se calhar vamos pegar da prática, mas temos que começar em alguma coisa. E começando isto, pese embora não temos, podemos questionar a capacidade, mas temos alguma capacidade. E eu acho que a medida vai cobrir esta capacidade que nós temos de produção local. O que é que acontece? Por vezes acontecia, eu produzo cá, e não sou comprado, compra os produtos que vêm da China, são relativamente mais baratos. Não é verdade? Por causa dos custos de produção, por exemplo? Produção, sim, mais barato. Então, mas eu tenho aqui também localmente. Então o Estado tem que fazer como? A empresa do Estado está a comprar coisas lá importadas e tem que um empresário que paga imposto, que paga, tem serviço, tem empregados, e ele não vende. Então temos que estimular, como disse muito bem a medida esta, tem que estimular a produção interna. Tem que reduzir a potência, a importação, toda a importação, porque a importação é que faz a escassez de dólar. Exatamente. Então, a escassez de dólar, vai haver inflação, porque vai à procura de dólar, vai ser gritado, e aí vai haver inflação. Vai haver inflação por quê? Porque vai haver escassez de dólar, e naturalmente, quem tem dólar, quem importa, importa dólar, uma casa que custa $100, por exemplo, um fato, $100, $100, vai manter $100, mas no mercado local não vai ser $100, porque $100 agora custa 82 mil quase, é isso, né? 82 mil quase. Pouco mais que isso. Um pouco mais do que isso, 85 mil quase. Portanto, eu vou importar as calças, vou vender aqui $100, equivalente, vou falar equivalente. Então, antigamente eu pagava 50 mil quase, 55 mil quase, por essa calça. Hoje vou pagar 85 mil por essa calça também, porque é mesmo $100. O que mudou é o dólar, é a taxa de câmbio. Vai depender do valor. Tá vendo? Então, se nós trabalharmos no sentido de que a economia nacional, ou seja, bens e produtos nacionais têm primazia na compra do Estado, porque o Estado, infelizmente, é um bom comprador, é um dos mais compradores, porque é uma das empresas que mais compra. Mas compra produtos, porque a maior parte, eu conheço empresários, não sabem ser empresários se não trabalharem com o Estado. Não sabem ser empresários se não trabalharem com o Estado. E eu fiz o contrário, eu trabalho sem o Estado. Mas este devia ser o pensamento de toda a gente. Respeita-me para crescer, tipo um filho sem pai e sem mãe. Cresce melhor do que a prevenção no território. Tem maior com o espírito de sobrevivência do que um gajo que tem pai e mãe, o bolo, o leite, por aí fora. Está vendo? Então, é preciso ver quem são as pessoas que têm espírito de empreendedor. Querem crescer, querem trabalhar. E trabalhar como? Trabalhar. Agora, nesse caso, o Estado vai dar uma possibilidade. Cada um de nós, aqueles que trabalham com o Estado, né, produzem e vendem ao Estado. É uma proteção também. É um estímulo também. É um incentivo também. E é importante que isso surja. Porque nós temos que desincentivar a importação. É muita importação. Até vassouras, né, que aqui no tempo colonial, aqui na Cuca, produzia-se. Fazia-se vassoura, fábrica de vassoura. Importa-se vassoura. Folha de louro também quer importar. Isso não pode. Não pode. Nós temos que cortar isso imediatamente. Até devia ser mesmo... Proibido. Proibido. Devia ser proibido, empate. Algumas coisas deviam ser proibidas. Ou dá-se dinheiro. Você sabe fazer o quê? Sabe fazer, plantar tomate. Toma aqui dinheiro, planta tomate. Quanto tempo faz? 3 meses.
E se fizerem isso, há produtos que podem emergir imediatamente. O problema agora é o quê? Eu estava lendo um artigo ontem de um jovem que reclama que tinha iniciativa de incentivar o surgimento de cooperativas, tinha uma iniciativa de empoderamento dos jovens camponeses, etc. Apresentou um conjunto de projetos junto às entidades do governo, não é verdade? E não procedeu um projeto, não sei o quê, outro não sei, e não avançou. Então, essas iniciativas que já existem em vários momentos, em vários segmentos, deveriam ser popularizadas, dar um maior apoio, maior atenção, para que elas surjam e vençam. Porque se nós estamos a investir, vamos dizer, na semana passada, nas famílias, nas cooperativas, vão surgir arroz, vai surgir o trigo. Vai surgir a fuba de milho, a fuba de bambu, vai surgir, sei lá, a soja. Nós temos, como disse o Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, nós temos 50 milhões de terras aráveis. Nós estamos abençoados. Deus, nesse momento, está chateado e mal com os angolanos. Deixa eu só terminar. Está chateado porque vocês têm tudo. Deus deu-nos tudo, mais alguma coisa. Não é verdade? Temos terrenos aráveis aqui, temos as riquezas do subsolo, do solo, temos água, temos tudo, mas o que é que nós queremos? O que é que nós queremos para vivermos bem? É só pensar, a receita é pensar Angola, como eu disse há pouco tempo, amar os angolanos, amar Angola. Mas amar não pode ser no comício, amar não pode ser na campanha, amar não pode ser quando quer captar as pessoas. Amar tem que ser todos os dias, no trabalho, no quartel, nas empresas, nas universidades, na verdade, nos ministérios, amar Angola, os angolanos, fazer bem aos outros e vamos fazer bem a outra pessoa, até fazer bem a Angola. Fazer a boa, estamos na crescendo todos. Portanto, é questão de mentalidade em primeira instância. Se nós nos amarmos, amar o país não com discurso, nós todos vamos ter um país bonito nos próximos 10, 20 anos. Kachala. Bem, a iniciativa do coordenador da Comissão Econômica do Estado é boa, apesar que tínhamos que realizá-lo já há faz tempo, sim, mas é boa iniciativa. Muito boa. Mas mais vale tarde do que nunca. Eu disse isso. Bom, mas nós estamos a 48 anos, as pessoas, enfim, neste anda, sim, não anda. E por acaso há aqui uma expressão que muito se usa, desculpe, não perco o fio do raciocínio, quando as pessoas são instadas a falar sobre a situação que estamos a viver, dizem, não, já estamos a fazer. Este já estamos a fazer perdura no tempo. São muitos anos passados. E este já estamos a fazer, enfim, as pessoas sentem-se, notamos que as pessoas sentem-se, enfim, cansadas e eu próprio, quando o país ascendeu à independência, tinha 7 anos, mais ou menos, e eu estou com 50 e tal. Quer dizer, eu já estou a viver o futuro, o meu futuro já chegou. E daqui a um bocado parto, como outros, vamos partir e não vamos ter Angola com este discurso levado avante, como diz aqui o Sr. Barros. É preciso tirar as palavras da teoria para a prática. Continuando, desculpe interromper, só foi para influenciar um bocadinho o raciocínio. Exatamente. E já ouvimos isso há muito tempo. Sim, exatamente. Há boas intenções, mas que não procedem. Sim, senhor. Temos que fazer aqui retirar a teoria para a prática. A intenção do ministro da Coordenação Econômica é boa. Agora, pragmatismo, a prática, levá-lo à prática. Por quê? Porque se nós incentivarmos a produção interna, estamos a querer incentivar, ou seja, estamos a querer diminuir o desemprego ao mesmo tempo. Por quê? Quando nós incentivamos a produção interna, estamos a querer fazer surgir novas indústrias, novas empresas. E as empresas, as indústrias vão precisar de mão de obra. E aí estaríamos a garantir a empregabilidade e estaríamos a dar o poder de compra às famílias. E tiraríamos muitos jovens que hoje em dia estão no mundo dos crimes, tudo aquilo. Então é necessário que se olhe as políticas econômicas com seriedade. Não simplesmente ficar no mundo teórico, mas trazê-los para a prática. Só assim é que nós vamos resolver o problema econômico que nós enfrentamos. Sim, senhor.
Eu queria acrescentar uma coisa. Pois, mas eu gostava de colocar essa pergunta para si, para depois pode acrescentar, Sim, não há sim. problema, não sei queira pegar o fio do que disse sim. o Cachala. Sim. É a questão da segurança nacional. Um país que não tem... Eu queria falar isso também. Avante. Eu queria falar o seguinte, independentemente de nós falamos aqui o colega falou sobre investimento estrangeiro, o investimento estrangeiro é muito importante, é indispensável que haja investimento estrangeiro. Mas se nós enquanto angolanos, não formos o dono, não tivermos as redes da economia nacional, nós não estamos a fazer absolutamente nada. Exatamente. Quem é rico na China são os chineses. Quem é rico no Catar são os como chama? Catarenses, né? Catarenses. Sim, catarenses. E etc, etc. Portanto, em Portugal, quem são os ricos? Mais ricos são os portugueses. Em Angola tem que surgir angolanos ricos, não são angolanos endinheirados, são coisas diferentes. Roubar dinheiro, pôr no saco, isso não é ser rico. Estou a falar de empresário, pessoas que têm ideias, criam riquezas com saber científico, não é verdade? Com esforço, com inteligência e criar postos de trabalho. Estou a falar nessas pessoas. Portanto, em Angola não pode ser o contrário. Não pode ser eu, enquanto Miguel Barros, sou rico e penso combater os outros para não serem ricos. Não. Tem que emergir muitos ricos, não é? Criar empresas para desenvolver em companhia, ombreando com os estrangeiros. Se formos a pensar, como estou a ver aqui agora, nos últimos tempos, é investidor estrangeiro, ele fica rico, os outros ficam todos para os outros angolanos e vem o estrangeiro para ficar rico. Não. Tem que incentivar que o angolano seja rico na sua própria terra. Aliás, eu já tenho uma informação, uma afirmação pública, em 96, quando dizia assim: é vergonhoso viver e morrer rico num país rico. É vergonhoso viver e morrer rico num país como Angola. Quer dizer que nós temos que pensar que a riqueza de Angola tem que ser feita, em primeiro momento, com os angolanos e depois, buscando acumular os estrangeiros. Se for o inverso, pensar que o investimento estrangeiro é que vai fazer a riqueza, não vai fazer. Quem arruma a nossa casa somos nós mesmos, quem faz a nossa casa mais bonita somos nós mesmos, não é verdade? Quem gosta da nossa casa somos nós mesmos. Portanto, temos que não perder de vista que o angolano é que tem que ser rico em Angola, sob pena de, como dizia também, sob pena de pôr em perigo a segurança nacional. A ausência de uma burguesia nacional, de um empresariado forte e seguro, põe em perigo a existência da nossa soberania, põe em perigo a nossa independência. E já estamos aqui a ver alguns indícios de pessoas, porque a economia, o mercado, o comércio está na mão do estrangeiro, isso é penoso. Se as pessoas estão no poder, pensam que é bom, isso não é bom para ninguém. O bom é que sejam os angolanos a ser os donos, que têm as regras da riqueza nacional. Não pode ser o contrário. Portanto, tem que se fazer uma retificação imediata, começar por os outros também a ganhar dinheiro. Começar por os outros, permitir com que os outros ganhem dinheiro legalmente, licitamente. Não queremos pessoas que ganham dinheiro ilicitamente. Não, isso não. Tem que ganhar dinheiro dos termos da lei, da Constituição. Ganhar dinheiro legalmente para que não possa um dia dizer: não, você ganhou, você é rico ilicitamente. Você é rico porque não tem por justa causa. E também é crime, vai preso. Não queremos um preso que fica preso. Quer que o angolano, no movimento partido tá, em qualquer momento os tribunais vão ver: não, esse senhor trabalhou durante X anos e é possível, dentro dos seus empreendimentos, fazendo as contas, essa riqueza é justificável. É isso que nós queremos. Agora, pensar o contrário, não. O angolano tem que ser rico. E nós temos que lutar permanentemente que o angolano tem que ser rico. Aqui é da sua própria terra. Ok? Não admitir que seja outra pessoa ser rico, nós estamos humilhados. O que é que acontece? Muitas vezes sou o titular de um cargo público. Quem viver bem eu e quem me impedir que o outro não viva bem. Essa é o que eu estava a falar há pouco tempo. A mentalidade que nós temos aqui de viver bem é o ter tudo, os outros não têm nada. Não pode ser. Não pode ser. Muito bem, mas há aqui um esforço da parte das autoridades em, apesar de tudo, criar, criar viabilidade para que efetivamente os angolanos empreendam. Por exemplo, esta semana falou-se do Fundo de Garantia, que em coordenação com os bancos passa a funcionar como uma espécie de garantia, como o próprio nome diz, para emprestar dinheiro e tornar a economia funcional. Quem empreende
tanto quem empresta e quem empreende terem a garantia ou segurança desta garantia, desta instituição criada pelo Estado angolano. Não acha que isto impacta de algum modo também? O que é que se está a passar afinal com os empresários angolanos ou com os empreendedores para descer mais? O que é que se está a passar? Há estas oportunidades criadas pelos bancos, com este fundo de garantia agora, mas o que é que se está a passar? Será que enfrentam a concorrência desleal da parte das pessoas que têm mais experiência, nomeadamente aqui falando dos investidores estrangeiros? Este é o problema? Onde é que está a maca, afinal? Onde é que está o problema? Porquê é que as pessoas não pegam nestas oportunidades para efetivamente, como está a dizer o senhor Miguel, olha, para efetivamente descolarem e irem para frente? No meu ponto de vista, eu acho que estes instrumentos legais que existem de apoio, como por exemplo o Fundo de Garantia, que vai ser potencializado pela segunda vez. Pela primeira vez já existia esse fundo não é novo, né? Portanto, é um fundo que vai ser estimado em 20... em dólar parece que são 60 milhões, 260 milhões de dólares. Em dólar. Agora com essas inflações, contas rapidamente não faço. 60 milhões de dólares. É alguma coisa, mas não é bastante assim para o volume que nós falamos de demanda, e etc, etc. Mas o maior problema não está aí. O maior problema está na burocracia excessiva das coisas. Nós temos que simplificar. Se nós queremos trabalhar bem, como dizia há pouco tempo, temos que passar para a mentalidade, simplificar o máximo possível esses instrumentos que existem, que aparentemente surgem para ajudar, mas também tem um instrumento que é o instrumento de procedimentos administrativos, jurídicos, que impedem com que a pessoa possa ter acesso direto nisso. Portanto, a eficácia e a eficiência dessas leis não são as mais adequadas. Portanto, uma coisa que toma como medida, mas não tem eficácia, né, nem eficiência, praticamente não existe. E é que nós queremos que haja atos administrativos que facilitem a aplicação desses atos na vida prática. Não existe isto. É muita burocracia, é muito rituais, e os ritos são importantes, né? Mas não podem ser excessivos. Portanto, aqui tem que haver mais simplificação. Apesar que eu sei que aquele do Simplifica, né, que havia o Simplifica, pois. Simplifica do Estado, também há muita resistência ainda da mentalidade. Aquela foi uma das boas intenções do Estado, foi essa de simplificar os atos, mas ainda há muita resistência dos próprios agentes intervenientes nesse processo também. Eu vejo isso. Portanto, a mentalidade, que nós estamos aqui a falar, a mentalidade, porque muita gente não sabe essas coisas. Muita gente, os funcionários têm que ser mais formados e acompanhados. Eu também penso assim, esse é o meu pensamento. Os funcionários que intervêm nessas atividades, que são os operadores dessas coisas, deviam ser capacitados, deviam ser dados mais aulas do ponto de vista jurídico administrativo. Um funcionário não sabe o que é um habeas data. Ele não sabe o que é um habeas data, ele está me complicando. Eu estou a dizer que eu tenho, com base no habeas data, eu tenho acesso a consultar um processo na qual eu tenho interesse legalmente protegido, não é verdade? Ele não sabe o que é isso. Não pode te dar um documento, cópia, não posso consultar o processo. Porque ele não sabe o que é habeas data, que é uma imposição constitucional, que é da Constituição. Por exemplo, né? Entre outras coisas. Portanto, aqui tem que haver trabalho de formação, seminários, palestras, chamar as universidades. Não põe as universidades também de parte. Põe acordos com o Estado, por exemplo, no caso, agora lembrei-me. Põe a universidade de parte. Quando a universidade é que deveriam ser consultadas, né? E devem ser potencializadas para fazer trabalhos para a moralização da sociedade, para despertar, para a formação dos funcionários. Não fazem isso. Não recomendam trabalhos na universidade. Isso também está num quadro aqui do pacote de potencializar as empresas nacionais. Manda vir empresas portuguesas ou brasileira para fazer trabalho aqui da consultoria, debate, não sei o quê, quando nós temos aqui especialistas. E pesam no orçamento geral. Pesam no Estado. Eu agora ouvi falar que o presidente da República, não sei quem é, vai pagar 3 milhões em qualquer coisa numa consultoria dos advogados. Nós temos aqui advogados competentes, em razão da matéria, e deram provas disso há muitos anos. Portanto, há muitas situações. Isso só vai ser resolvido com base nesses debates que nós estamos fazendo. Tem que haver mais debate, mais experiência, mais visões. E aceitar, ninguém pode pensar mais. Em pleno século XXI,
O facto de eu ter uma ideia contrária ao Alexandre, Salom, pois. tem que lhe matar com katana. Não faz isso nem contigo, nem com katana. Nós não podemos matar mais ninguém. O facto de eu não estar De acordo. não estar de acordo com outro, não. Esse é o que temos que tirar da cabeça. Seja de segurança, seja do partido, da UNITA, MPLA, FNLA. Não podemos pensar mais que temos que matar um homem porque diz que opa, a independência devia ser no dia 25 de dezembro, né? Não no dia 11 de novembro. Não pode matar o homem. Respeita a opinião dele. Não é verdade? E mesmo se não aceita, mas compreenda que ele tem essa diversidade, tem essa liberdade de pensamento e expressão. E é isso que nós devemos pedir, que Angola, os angolanos, começam a ter essa maturidade de pensar assim, mas de forma adulta. Não limpar o coração, não ficar zangado com aqui o nosso condutor, o Salom, porque o Salom faz uma crítica, você é um gajo, a tua escola não está boa, não está eu tenho que observar nos aspectos prático, porque onde há uma crítica, mesmo se for negativa, tem sempre aspecto positivo. Aliás, nós sabemos que os judeus têm uma das coisas que eles têm, nunca veem a crítica só no sentido negativo. Mesmo, pode ser negativo, mas ele tem que tirar sempre ele vem no sentido positivo, porque do negativo tem sempre uma coisa positiva para se ver e melhorar com isso. Portanto, nós temos que começar a aprender. Isso é uma questão de mentalidade. Todos nós, que as críticas, quando nós fizemos crítica, não é para ser inimigo. Aliás, eu aprendi, um bom amigo é aquela pessoa que te chama a atenção. É para onde você esteve na minha casa, bebeste muita cerveja, botaste banda, assim, para a próxima vez não gostaria que tu fizesse isso. Esse aqui é um amigo, não é aquele amigo que esconde e nós fingimos que está bom, afinal estamos todos zangados com ele. Não pode ser. Portanto, aqui nós vamos aprender cada vez mais. A pedagogia tem que ser com todos. Nós todos, menores, os meninos estão na faculdade, não na faculdade, mesmo aquele que está no campo, aquele nosso avô, nosso primo, que não estudou, mas ele também estudou. A vivência também é uma forma de estudar. É uma escola. É uma escola muito grande, escola da vivência. Então nós temos que perceber. A vida é uma escola. Perfeitamente, temos que perceber que essa escola formal e não formal. E nós temos que ouvir todo mundo, perceber todo mundo em termos de conhecimento. O conhecimento vem em várias maneiras. Então, nós começamos a pensar assim. Nós vamos perceber que, afinal de contas, Angola vai crescer. Não é um ministro que chega do gabinete e vem com arrogância porque está fazendo confusão com o poder público, com o abuso do poder público. São coisas diferentes. Ele está fazendo confusão, pensar com o poder absoluto. Não é poder absoluto, nem o presidente é poder absoluto. Ninguém no mundo, nem Deus permitiu, nem as constituições permitem atualmente as pessoas modernas, que alguém tenha o poder absoluto. O fácil, de fato, não pode. Todo limite é na lei. No caso particular, estamos falando de jurisprudência, né? Pois. Está tudo na lei. Então, é aí onde começamos a discorrer todo o nosso pensamento. Nossa ação tem que ser no combate, nos equilíbrios. Respeitar tudo e todos. Ok? Tudo e todos têm que ser respeitados. E assim vamos indo pouco a pouco. Porque hoje por hoje, os empresários angolanos passam mal. Não existem praticamente. As associações são mais de gás pedinte. São poucos angolanos que têm dinheiro. Se você tem uma escola, você vê que 70% dos alunos têm dificuldade para pagar, porque as famílias são pobres. Exatamente. Muita dificuldade para pagar os colégios, pagar a universidade. Onde estão essas soluções? Aquelas universidades, aqueles colégios que estão de pé hoje, o governo devia abraçá-lo, porque quando veio o Covid, não tivemos nenhum financiamento, não tivemos nenhuma coisa, não houve financiamento diversas instituições, estão de pé. Então, esse tipo de situações é que o titular, esse governante, vão junto deles, conversem. Meus amigos, vocês estão a sobreviver como? Estão a andar como? Qual é o que devem fazer? Não é musculação? Pumba! Pumba! Não é assim. O país não cresce com musculação. O país não cresce com violência. O país não cresce pensando com o ministro que sabe tudo. O ministro não sabe nada, muitas vezes é mais burro do que o próprio burro. Olha, muito obrigado. Dr. Kachala, nós estamos praticamente a entrar para a fase derradeira do nosso espaço. Vamos terminar às 12h20. Estamos a falar do impacto da inflação e desvalorização do Kwanza nas contas públicas e das empresas privadas. Convidados são o Dr. Kachala Guilherme e o empresário Miguel Barros. Como é que nós podemos sair disso? Acha que Angola, se tivesse uma reforma profunda, por exemplo, política, porque há aqui um problema de mentalidade que me está a sublinhar enfaticamente o Sr. Miguel Barros. Acha que uma alternância política em Angola resolveria, em parte, estes problemas? Faria o país engatar para, efetivamente,
tocar a bola para frente, como se costuma dizer? Falta isto? Uma alternância, por exemplo? Política. Sabe porquê? Porque há um problema de mentalidade. Está a sublinhar muito, muito. Se calhar uma alternância política em Angola pudesse trazer, arejar o poder e fazer com que as coisas se tocassem para frente? Em sua opinião? Bem, é o seguinte, mudança é sempre bem-vinda. Mudança é sempre bem-vinda. Bom, uma vez que nós temos um partido que governa Angola há quase 50 anos, né, e as coisas permanecem na mesma sintonia, posso assim dizer, então uma alternância no poder, né, mudança de governação, traria tendências novas para caminhar para uma Angola próspera. Mas também podia piorar, atenção. Exatamente. Quer dizer, piorar o pior que já estamos a viver. Mas as mudanças são sempre bem-vindas. Por quê? Porque o pensamento do A que está agora, o pensamento do B que vai entrar é bastante diferente. As políticas econômicas também serão o quê? Diferentes. Então, por isso é que hoje em dia, como o povo, a população está saturada com o modo de governação, então a população prefere alternância. Vamos tentar numa outra pessoa para ver se as coisas voltem a melhorar. Pois é, mas aqui é que está a forma como eu captei o que disse o Sr. Miguel Barros, a forma como, por exemplo, quem está no poder reage às propostas de outras pessoas, nomeadamente, já que a Constituição e as leis empurraram, as instituições empurraram-nos para o formato de participação nos partidos políticos. Quando há sugestões, o poder parece reagir com uma certa truculência, uma certa violência. Já agora, Sr. Miguel, como é que olhou para esta proposta feita, este assunto da semana? Como é que as pessoas podiam ter reagido perante a proposta que foi feita pelo maior partido na oposição? Estamos a falar, por exemplo, da questão da destituição do presidente. É possível? Quero comentar como é que recebeu. Como é que recebeu a maneira como o partido da situação reagiu com aquele comunicado que nós tivemos a oportunidade de ouvir? É bom. Que eu não sei se acompanhou. Acompanhei, que eu acompanho. Pois. Epá, eu não vou falar como empresário, vou falar como jurista. Como jurista. Eu sou jurista, sou professor universitário. Ainda bem. E etc, etc, não é? Tudo que a lei permite fazer, devemos fazer. Ok. Princípio da legalidade, ok? Ok. Sendo assim, está na Constituição, o impeachment pode ser feito com motivos plausíveis. Se efetivamente houver motivos plausíveis para o fazer, que é a UNITA que o faça, ou outro partido também que o faça. E se houver esse impeachment, tem procedimentos. Os procedimentos legais vão ser cumpridos, se cumprir isso, e naturalmente a lei permite, deve ser realizado. Cada um deve cumprir aquilo que está na lei. E a vontade de cada um é livre. Se um partido político, se são 20 ou 50 ou 1000 ou 1 milhão, querem fazer dentro da lei, dentro da Constituição, então façam, isso não há problema nenhum. E vai se ver dentro dos órgãos, também, no termo da Constituição da lei, e vai se ver como é que vai proceder isso. Isso eu acho que não é mal nenhum, isso não é mal nenhum. Não é mal nenhum, desde que haja motivos plausíveis. Dentro da lei, da paz, estabilidade, isso não é problema nenhum. Pois, mas agora, isto não mexe com a estabilidade, acha que mexe? As pessoas ficam assustadas, algumas, não são todas, certamente, ficam assustadas que uma iniciativa possa ter implicações na estabilidade. Quer dizer, também em parte, porque, aliás, nós estamos aqui a aprender, são atos que nunca surgiram. Nós temos que saber perceber isso. Nunca houve tentativa, durante os 48 anos da independência, nunca houve um ato parecido ou similar a este. E é natural, o amigo Alexandre, que as pessoas ficam um pouco assustadas, isso é natural. A reação podia se esperar dessa forma ou de outra forma, mas é mesmo natural, porque é o exercício que está a fazer. Os exercícios, quando são novos, quando as coisas são novas, é sempre uma reação. Reação positiva, negativa, mas é sempre uma reação. E é natural que esse exercício pode espantar as pessoas. O que é preciso é calma, serenidade, placidez acima de tudo, e vimos então o que é que está acontecendo. Está acontecendo fora da lei ou dentro da lei? Se for dentro da lei, temos que cumprir. A lei é para todos, sem distinção, ok? Se o procedimento legal
leva-nos a isso, vamos fazendo. Porque não decorre só da vontade ou não, minha vontade, não. A lei, se já está aprovada, mesmo se não foi sua vontade, mas está aprovada, você tem que cumprir a lei. A lei não pode ser só lei, só para quando me favorece. A lei quando me favorece e quando me desfavorece. A lei é lei. Se eu tiver incorrido de um ato, né? Neste caso, vários atos. Diz Sim, o grupo parlamentar vários que atos. estão em elencados. Sim. Se há alguma situação desse tipo, se é plausível, vai-se até o debate. E dentro do debate, nesse caso, é fórum político, né? Fórum político jurídico, né? Político jurídico e até administrativo, Assembleia Nacional, vão discutir esses fóruns todos, essas nuances todas. Se houver isso, depois discutem, vamos ver como é que é. Agora, que isso não é um fim do mundo, não é. O país não tem que desabar por isso, não tem que desabar. É uma situação que decorre da própria lei. A lei é que determinou isso, vamos fazer como? Muito bem, Sr. Miguel Barros, aprecio a sua intervenção. Quero comentar sobre a mesma pergunta que coloquei, ele estava no uso da palavra, eu só retirei porque queria ouvir a opinião, ainda bem que o Sr. Miguel Barros tem essa componente de formação, é jurista e falou com esta propriedade. Quero comentar um bocadinho sobre isso, o modo como as pessoas reagem a esta proposta, como reagiram, aliás, sobretudo o comunicado do partido no poder. Bem, eu ainda vou beber um pouquinho da experiência do Dr. Miguel, né? Quando disse se é legal, né, que o faça. Se o procedimento é legal, existe, nós temos que pensar aqui, pensar Angola, pensar um todo, pensar no desenvolvimento do nosso país, pensar Angola como a mãe de todos os angolanos. Se o procedimento é legal, que o faça. Está na Constituição da República, o mais essencial é que todos nós, angolanos, saiamos a ganhar. O mais importante é o desenvolvimento socioeconômico do país. Desenvolver Angola é que nós queremos. É óbvio que é uma situação nova, que nunca houve antes. Então é evidente que ela vai provocar um impacto muito positivo na mente das pessoas. Como? Como? A reação será diferente. Uns vão dizendo não, outros vão dizer que sim, outros vão dizer sim. Mas se a lei assim diz, se a lei permite que o faça. Muito bem, estamos então, já disse, na derradeira fase do nosso debate, hoje mais em estilo de conversa, com os nossos dois convidados, Cachala Guilherme e Miguel Barros. Estamos a falar do impacto da inflação e a desvalorização do Kwanza nas contas públicas e das empresas privadas. Senhor Miguel, em conclusão, o que é que nós temos que fazer? Sim, já a conclusão. Foi rápido. Muito rápido. Passou. Mas eu queria pedir aqui da seguinte forma, em tempo de conclusão. Pois. Eu estou preocupado com essas situações, de ponto de vista genérico, mas eu queria ver se o Estado pudesse tomar uma medida urgente. Tem um indicativo que é a redução do IVA, mas não devia ser indicativo, devia suprir o IVA já agora, para pelo menos proteger as famílias. Há famílias que hoje por hoje não fazem uma refeição quase. E são milhares de famílias. Portanto, isso não pode ser só discurso. Até dezembro ainda vai um espaço muito grande. Para janeiro, então, pior ainda. Se nós fizéssemos maior sensibilidade nessas famílias, se calhar a redução do IVA seria agora. Pois é, disse o Ministro da Coordenação Económica que os próximos passos são, portanto, a criação dos instrumentos jurídicos no sentido de dar suporte às decisões que foram tomadas na última reunião do Conselho de Ministros. Mas podemos fazer no mês. Esse ajustamento legislativo, não é? Podia fazer no mês, pode fazer em 15 dias. Os juízes estão aí, aqui vamos assim, desonerar um ato. Uma norma para outra norma. Essa norma para outra norma. Na verdade, tendo em conta a urgência e a sensibilidade que nós temos. Porque é um problema de fome, de matar pessoas, fome de pôr as pessoas, a sobrevivência, a vivência da pessoa em jogo. Portanto, isso são coisas para fazer. Está justiça, está tudo ali. Isso, tira isso, tira. Isso podia se fazer, pelo menos, ou suprir mesmo temporariamente o IVA,
De simples níveis, mais ou menos. E como é que ficam os compromissos com o Fundo Monetário Internacional? Parece que terminou também o contrato que havia. Também, este é o problema. O Fundo Monetário, fundo ou não desfundo, não pode matar o povo. Não pode fazer sofrer as pessoas. Nós temos que ver os compromissos internacionais que nós fizemos. Não pode pôr em perigo a soberania nacional. Não pode pôr em perigo a soberania das populações de Angola. O que é que acontece? Esses trabalhos que se faz, que o povo fala, eu não fui, né? Até o povo fala assim na rádio, ou assim, eu não teve lá, quando a cidade por isso não me beneficiou. Mas está falando assim em termos de população. Para todos os efeitos, como Estado, como país, há coisas que nós não podemos nos engajar bastante. O presidente José Eduardo dos Santos tinha uma sensibilidade muito grande de negociar com esse tipo de pessoas, esse tipo de organismos, instituições. Não caía nessa ratoeira, porque aquilo é uma ratoeira, vamos chamar assim, desculpa o termo, é uma ratoeira, o Fundo Monetário. É uma ratoeira. Mas nós nos conduzimos a esta situação, sim, infelizmente. Mas é preciso saber entrar na ratoeira. A rato entra na ratoeira sai. E a rato que entra na ratoeira fica preso, até lá, vai morrer mesmo na ratoeira. Portanto, é preciso saber dominar essa ratoeira, que às vezes, muitas vezes, vem com aqueles paradigmas todos, né, já pré-estabelecidos. E nós pensamos, né, que a comida é boa, é doce, faz bem, saudável. A comida não é saudável. A comida que o Fundo Monetário põe na ratoeira, aparentemente é saudável, um rato vai rapidamente para comer, mas depois fica preso lá. E já falei aqui a semana antepassada, a Argentina está nessa situação, outros países. Nós já vimos isso, Fundo Monetário Internacional. Eu nunca vi, não sei, eu não sou economista, mas também sou um cidadão extremamente atento. Eu nunca vi num país, se me lembro, vamos para o país africano, que tiveram sucesso com o Fundo Monetário Internacional. Nunca vi. Não existe. Não existe, não é? Olha, não existe. Na Argentina fizeram 40 bilhões de dólares, afundou mais o país. Não sei porque nós fomos por esse caminho. Não sei quem ajudou, aconselhou o Estado. Por esse caminho. O Zé Eduardo, o nosso presidente, Zé Eduardo Santos, o governo presidente Zé Eduardo Santos, teve capacidade de dosear o Fundo Monetário Internacional, depois foi divulgar, e não houve essa fundação todo. É preciso também dizer isso. É preciso ter tato, é preciso amar os outros, é preciso ter sensibilidade, é preciso ter carisma também para ver o meu interesse enquanto governante, mas acima de tudo o meu interesse enquanto a minha população, defender as minhas populações, defender o meu país, o meu território. Porque muitas das vezes nós estamos a negociar pensando em nós, enquanto governante, mas não está pensando nos povos. Porque o Fundo Monetário Internacional, eu fiz aqui as perguntas, não sei se alguém depois possa me ligar para me dizer qual é a receita que o Fundo Monetário trouxe e trouxe o progresso, o desenvolvimento do país. Eu nunca vi. Se nós já sabemos isso, por que vamos numa ratoeira, quando vamos lá não vamos sair vivos? Por que insistimos nisso? Pois é, isto é uma pergunta que fica no ar. Touka Chala falou das políticas restritivas, que são uma emanação do Fundo Monetário Internacional, mas era quase inevitável perante a falta de produção, que este é um dos maiores problemas que nós estamos a enfrentar, o dilema da falta de produção. E uma moeda só é forte quando tem milho, estou a falar de produção, sim, quando tem batata doce, quando tem... O nosso problema é a produção, tem arroz, quando está por trás o dólar vale o que vale, porque para cada cêntimo de dólar corresponde a um grão de milho, só para ilustrar. E este é o problema que Angola está a viver. Como é que nós podíamos descalçar? Agora vamos ter o problema de descalçar a bota do Fundo Monetário Internacional, com a vergonha que vamos passar no mundo e também a falta de confiança. Sr. Miguel, quer dizer que Angola se desfaz de um compromisso, vai deixar cair uma série de políticas, do cocktail do Fundo Monetário Internacional, e como é que fica a credibilidade de Angola lá fora? Porque tinha sido o Fundo Monetário Internacional quem tinha dado uma certa credibilidade de Angola, das políticas do governo executivo, tanto aqui em Angola. Agora vamos nos afastar destas políticas que me está a recomendar o Sr. Miguel Barros. Como é que fica a imagem de Angola perante o mundo? Quero falar sobre isso. Sim, o problema maior, na política tem dois fatores importantes. Fatores internos e fatores externos. Vamos situar o Fundo Monetário em fatores externos.
O fator interno são o povo. Que é o mais Angola. importante, eu quero dizer. O mais importante são os fatores internos. É o povo que vai contra ti, é o povo que vota, é o povo que vai morrendo de fome. E nós temos que votar no povo, porque o povo é que vota. Um político avisado, experiente, deve saber, primeiro, os fatores internos é que é mais importante que o externo. Nós não podemos desfazer do povo de Angola, mas podemos fazer do Fundo Monetário Internacional. Pelo menos pela minha experiência, que não é pouco, eu tenho mais de 45 anos de política, de experiência política. Nunca se pode fazer isso. Fundo Monetário, como dizia o outro, vão lá na checa dele e depois o resto vai se viram. Nós vamos defender agora os angolanos. É verdade ou mentira? É verdade, é verdade. Quer corroborar com ele ou tem alguma contraposição? Bom, eu colaboro bastante com o Dr. Miguel, né? O mais importante é nós resolvermos os problemas básicos da população. O que é nosso internamente. Porque o objetivo do Estado é saciar, é resolver as necessidades básicas da população. Então, uma outra força externa vir contrapor isso é um agravamento tão grave para a sociedade, para a economia nacional. Mas este é o problema. Como é que fica a posição, a imagem, a cara de Angola perante o mundo? Eu volto a colocar esta pergunta, insisto. É isso que eu gostava de ouvir. Muitos países também tentaram no Fundo Monetário Internacional, não deu certo. Desconseguiram, entre aspas. Né? Entre aspas, atenção. Não deu certo. O desconseguir não existe. Muitos países tentaram no Fundo Monetário Internacional, como a Argentina, ficou muitos anos. Lá até agora, tá rasca no Fundo Monetário. Muitos países tentaram, depois tiveram que Brasil também, se abster do Fundo Monetário Internacional e continuam ali. O mesmo pode acontecer conosco também. Fomos lá, tentamos, mas... Fica um custo, temos que pagar a dívida. Estamos a pagar com juros. Concessionais, sim, mas estes são juros, não é? São juros. São juros e a parte principal, que são os 4 bi. E qualquer coisa, 4 bi e meio de dólares. Mas paga-se. Mesmo aqui angolanos que estão endinheirados. Podem pagar isso. Paga. Não pagam porque não querem pagar. Não podemos comprometer o país... Não podemos, não, 4 milhões, 5 milhões, há pessoas entre nós aí que nós sabemos que angolanos, eles próprios se gabam uniformes privados que têm esse dinheiro para pagar. O importante é que salvaguarde a felicidade e a estabilidade do país. Porque fome cria estabilidade. E de que forma é que nós podemos evitar que erros desta natureza aconteçam? Porque isto pode voltar a acontecer um dia, alguém resolver meter a mão na boca do leão. Estamos a falar do Fundo Monetário Internacional. Como é que nós podíamos evitar que isto acontecesse recorrentemente? Bom, não me espanta que daqui a alguns anos... Também pode ser, mas aí está o problema. O problema é que nós temos que potencializar os angolanos. O nosso país tem tantos recursos no meio geográfico, não é? Quer dizer, no solo e no subsolo, e criar mesmo riqueza para Angola, desenvolver Angola, fazer parceria, dar oportunidade a cada um, faça a sua parte. Mas há empresários, há uma classe empresarial que foi constituída num dado momento da nossa história. Não podemos ignorar que, apesar de tudo, há empresários que, enfim, a não ser que caia novamente no discurso de que há empresários que fora do Estado não sobrevivem. Eu que disse por outras palavras. Disse assim, não disse categoricamente. Pois, eu falei categoricamente. Pois, muitos anos, quer dizer, são 48 anos perdidos, meu Deus. 47, aliás, que é uma esperança de vida, verdade seja dita. Como é que nós podemos recuperar, ainda hoje, este tempo perdido? Vai ser possível ou é um tempo para esquecer? Não, esse tempo nós podemos... Se os empresários estão a definhar, como aliás sublinhou isso, quase que nem existem. Sim. Mas fala-se de alguns grupos empresariais que estão a funcionar. Será que esta foi uma receita errada? Não é errado. O problema que passou, que eu dizia, que é o seguinte. Primeiro, nós não estamos preparados. Essa abertura, quando houve essa abertura, não se preparou as pessoas para esse tipo de situação que estamos vivendo. Do mercado, etc. Foram emergindo alguns empresários com apoios pontuais, mas não estavam preparados para ser empresários. E, consequentemente, foram fazendo negócio do Estado para o Estado, do privado para o Estado. E não criaram um alicerce seguro para serem empresários de verdade, onde há mutações, né? Mutações que começam essa crise, eles podem sobreviver. Também há empresários que tiveram milhões de dólares, mas por falta de educação empresarial, cultura empresarial, o que é que eles fizeram? É dar festa quando a mulher faz anos, é dar festa quando o filho faz anos. Havia muita festa, muita farra. Muita farra, era comprar carro mais caro, eram 20 mulheres, namorada, e é mandar dinheiro para aqui e para lá, e naturalmente não são empresários. Portanto, são esses empresários que foram à falência, a maior parte deles.
e fizeram complementar todo um conjunto de empresários que passou aqui. Porque hoje eu dizia com a semana passada, o empresário tem que se precisar estudar. Estudar economia, estudar direito, estudar não sei o quê, gestão, por aí fora. Para alguma coisa, para além de ter assessor. Você tem que saber. Exatamente. O povo está fazendo todo o negócio. A maior parte dos empresários não estudaram. A maior parte do empresário é só pegar dinheiro e papapá no bolso, eu sou empresário acabando de estudar. E naturalmente, esses empresários hoje foram todos desaparecidos. Agora, no mosaico nacional, há alguns sobreviventes. Há uns que ainda vão remando contra a maré. E sobrevivem, estão ali com suas empresas, né? Bem ou mal, não sei o que. Agora, precisamos esses que querem trabalhar, de fato, deram alguns exemplos, e outros que podem emergir, jovens também que eu tenho, vamos dar o benefício da dúvida, vamos começar com outras posições, vamos dar, porque nós não podemos apostar, deixar de apostar nos lados. Não é verdade? Esta é uma conclusão, embora o contexto em 87 não permitisse que talvez o problema da justiça da atribuição dos apoios emperrou, enfim, deu a natureza do tipo de empresário que efetivamente acabamos por ter naquela altura. Enfim, são dilemas. Mas isto não retira Angola da falência. Nós estamos numa situação de falência, praticamente. Olhando para a nossa realidade, e esta falência dos empresários descrita pelo Sr. Miguel Barros, coloca, apesar de tudo, nós estamos com um cenário muito devastador. Como é que nós vamos sair disso? Já a concluir. Nós estamos quase a encerrar. Sr. Dr. Kachala. Bem, a solução dos problemas econômicos são para ser levado de forma séria. De que maneira? O coordenador da Comissão Econômica disse muito bem que vamos diminuir as importações para incentivarmos as exportações. Esse é um dado importante. Mas vamos ter... estas reformas que está a descrever, eu sei para onde é que quer ir, vão inevitavelmente ter de ser feitas a muito custo, com sofrimento, com estas privações, com vidas a irem embora, como está a dizer o Sr. Miguel. É inevitável que isto venha a acontecer. As reformas são dolorosas, porque o país, como disse, está a sentar-se numa falência da qual dificilmente vamos sair no curto, no médio prazo, talvez no longo prazo. Exatamente. Em 10 anos talvez se resolva o problema da fome, por exemplo. Da fome? Da fome. Não. Não? Não. Com vontades, com políticas mais claras, mas não estou a falar políticas teorizadas, não. Estou a falar políticas que são factíveis de ser implementadas, coisas práticas e fogáveis. Em 3 anos eliminamos a fome em Angola. Mas atenção, com sustentabilidade. Sim. Com sustentabilidade. Sim, fome eliminamos. A fome, estou a falar aquela fome primária. Aquela fome que o angolano tem que fazer o mata-bichar, não é falar para toda moto, mata-bichar, almoçar e jantar. Pode, em 3 anos, nós podemos fazer isso, porque no interior da Angola não precisa muita coisa, no interior da Angola precisa o sal, o peixe, o sabão, o óleo, não sei o quê, o resto, a batata doce, produz lá, a mandioca é lá, o trigo também é lá, o arroz é lá, quer dizer, é um conjunto de coisas que nós podíamos fazer. Eu acredito, se fosse ministro da Agricultura, ou sei lá o que fosse, eu eliminava a fome em 2, 3 anos, eliminava a fome agora. Tem essa capacidade, teria essa experiência e faria isso. Microfone, por favor. Nós temos que apostar seriamente na produção interna. Mas atenção, a nossa agricultura é essencialmente de subsistência. Exatamente. É por isso que eu coloquei esta pergunta. Se temos capacidade para produzir, cortando as importações, não é? Responder às demandas que o mercado tem. Podemos, sim, senhor. Eu tenho fé que se nós investirmos nas famílias, nos pequenos famílias, as famílias vão trazer produtos para elas e para os cedentes para vender. Não ficam ricas, mas também saem da situação de penúria. Ok? Se nós formos a investir nas famílias, com um pequeno investimento, no conjunto, aquilo que eu falei há pouco tempo, muito é um conjunto pouco. No pouco a pouco das famílias juntado, vai ter muito para distribuir para todos aqueles que produzem arroz, outro vai vender trigo, aquele que produz mandioca vai vender e vamos fazendo o país a crescer. Vamos sim, acreditar. Eu acredito em 2, 3 anos, a fome em Angola, se houver vontade política concentrada, com movimento, com realismo,
o país obriga, nós podemos tirar o país da fome. Essa fome primária, essa fome vergonhosa, que é lamentável. Só aquela pessoa que não tem, penso eu, só aquela pessoa que tem pacto com o diabo, com Satanás, é que não perceba, não sinta o sofrimento de milhares de angolanos hoje a passarem vergonha para ali, para a estrada, que eu não consigo... eu não consigo perceber isso. Milhares de angolanos pobres a passarem fome, Janipa. Isso não se faz. Isso só pessoa que tem diabo no coração é que aceita, perceba isso, pá. Por favor. Eu peço favor às pessoas que a fome em Angola é não extrema. façam isso, pá. Não façam isso. A fome em Angola é extrema. Não façam isso. Extrema. Eu não quero isso para agora. Eu não queria morrer com esse tipo de peso. Eu não aguento isso. Por favor, façam alguma coisa. Em 3 anos nós acabamos com a fome. Por favor, não façam isso. Isso é de diabo, sendo um homem Satanás que fica contente a ver milhares de pessoas a passarem fome. E ele fica contente a andar com carro. Nós temos carros com vidros fumados, fechados, e milhares de pessoas aí a sofrer, e nós ficamos contentes com isso. Dizemos que isso é bom para Angola. Isso só pode ser de um preto africano burro que faz isso, pá. Não pode, pá. Desculpa o termo, por favor. Bom, estamos na parte final do nosso O problema da programa, fome é gravíssimo. Hoje nós vemos pessoas lúcidas a comerem no lixo. É triste, é muito triste mesmo, muito triste.